aqui no programa. E a gente vai falar, gente, justamente sobre essa crescente dos números, e o Hugo traz dados importantes que é necessário a gente fazer essa análise e destacar para você. Toda segunda-feira a gente faz isso e nós vamos fazer isso a partir de agora com todos os detalhes. Posso chamar o Hugo? Meu amigo Hugo Lemos, bom dia, meu irmão. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Ponto de Vista. Bom dia, Lustênio, bom dia a todos. E, assim, uma segunda-feira que a gente não está muito animado, né, com os números que a gente vem trazendo hoje, porque foi uma semana difícil de acompanhar, dia a dia. Foi muito complicado ver a crescente dos números, de forma assim, podemos dizer que, como a gente sempre diz, são recordes que a gente não quer bater, mas, graças a Deus, pelo menos há uma luz no final do túnel. Durante a semana, esses números foram se estabilizando e é isso que a gente quer mostrar no programa de hoje. Pois é, Hugo, na terça-feira a gente conversava e os números já apontavam de que a semana ia ser difícil, de fato foi, especificamente em relação ao número de mortes, né, cara? E assim, essas mortes mexem muito com a sensibilidade do nosso povo, da nossa gente, porque são pessoas queridas, que a gente convive, que a gente tem laços e que de repente... Sabe, essa semana, Hugo, eu recebi a notícia de uma pessoa muito querida, próxima da gente, que infelizmente faleceu por conta do Covid-19, e é aquela sensação de que um buraco abre no chão e assim, você desaba. É uma sensação de, meu Deus, isso está acontecendo. Por que isso está acontecendo? Você se sente perdido, perplexo, sem chão. É essa significação que dá essas mortes. E isso sendo cada vez mais constante, como foi nessa semana, a gente vai ver nos números, você vai mostrar. Isso é muito ruim, não é, cara? E assim, eu trabalho também com a gestão, né? A gente trabalha com gestão de pessoas e é muito recorrente, a gente está estudando o que acontece com a sociedade para que isso sirva de ferramenta dentro da área da gestão. E uma das coisas que a gente vem estudando é a pandemia da pandemia. Nós estamos com uma pandemia do coronavírus, pesado, mas ela vem junto com ela, vem uma pandemia da saúde mental das pessoas. Isso tudo que está acontecendo está mexendo demais com a saúde das pessoas, com a saúde mental. Um exemplo, essas pessoas que infelizmente perderam a vida até aqui, não tiveram velório, as pessoas não passam pelo luto, não passam. É como se desaparecesse. A pessoa foi para o hospital, de lá ela infelizmente veio a óbito, e de lá vai diretamente para ser sepultada, sem as famílias passarem por um luto, sem os amigos, como se fosse assim, um passe de mágica. E isso está afetando muito as pessoas. O fato da gente, uma hora para outra, ter perdido a nossa convivência social, que isso é importante para as pessoas. E as coisas estão acontecendo, e está vindo muito esse mexido psicológico. Fora quem não ainda pegou a Covid, tem todo o medo, tem o receio, porque não sabe como é que vai pegar ou não. E uma grande parte da população achando que isso tudo é falácia, achando que isso tudo não está acontecendo, que é uma questão política, e que a gente está vendo aí não está se cuidando. E por não estar se cuidando, os números estão subindo a cada dia. Pois é, e vamos começar com os números. Vamos mostrar a primeira tela para a gente saber como é que foi o avanço dessa semana aqui no município de Quixeramobim. Explica para a gente, Hugo, por favor. Bom, aí nós temos, como a gente está vendo, né, a curva continua em alta, continua subindo. Nós, como a gente previu, a gente ia estourar antes de 15 dias, há 15 dias atrás, antes de 15 dias nós íamos estourar os 1.000 casos, e assim chegamos a 1.074 casos até o sábado, né? Nós sempre fechamos nossos números até o sábado. Como durante a semana a gente, pelo menos, e aí a gente vai mostrar, pelo menos a gente pelo menos conseguiu desacelerar, a gente percebe no final da curva ela apontando um pouquinho mais para baixo, mas ainda em crescente. Pois é, embora a gente tenha registrado uma certa redução, assim, não diria redução, é menor incidência. Menos do que estava. Menos do que estava. Isso, né? Isso. Mas ainda no número bastante alto, acima de 100, né, Hugo?
É o que está acontecendo no Brasil, Cristiano. O Brasil ele não está conseguindo, controlar a epidemia e manter um platô gigante. Enquanto os outros países da Europa, tirando os Estados Unidos, que os Estados Unidos também é outra situação delicada, que lá ainda está em crescente alta, porque esse é o problema dos países continentais. A pandemia ela se comporta de forma diferente em cada região. Então não dá para ter uma mesma situação como aqui. Como nós temos aqui no Ceará, um exemplo, a gente tem uma situação para Fortaleza, a gente tem uma situação para o norte, no Sobral, uma situação para o Sertão Central e uma situação no Sul, porque ela vai se comportando de maneira diferente, as nossas dimensões são muito grandes, e isso dificulta, né, todo esse controle, digamos assim, da epidemia. Mas os nossos números continuam, então a gente, assim como o Brasil como um todo, a gente está mantendo, pelo menos conseguimos manter, não subir mais o que subimos, isso da semana passada para essa, certo? E aí, se a gente tiver reunião do comitê, um certo controle, a gente vai tentar controlar mais isso para poder essa curva cair lá na frente. Mas por enquanto ainda continua alta. Pois é, continua bastante alta. Vou mostrar a próxima tela, por gentileza, minha equipe. E aí a gente tem o número de altas clínicas, né? Isso, a gente teve uma boa notícia também na segunda, que foram 86 altas clínicas, isso é muito bom. Mas aí durante essas pessoas que ficaram doentes ultimamente, elas não vão se curar pelo menos 15 dias para ter a cura, para ter a alta. E aí durante a semana a gente teve uma instabilidade, mas sempre crescendo um pouco. E que é um bom número, né? São mais de 600 pessoas com alta, 634, mas ainda mostra que se a gente tem 1.000 e tantas pessoas infectadas, foram 1.000 e tantos casos positivos, nós temos 400 pessoas doentes no município. É um número bastante alto, em face aos municípios vizinhos, por exemplo. Volto a citar o exemplo de Xadá, que são 100 e poucas pessoas. Eu busquei informações em Senador Pompeu, são 100 pessoas em acompanhamento também. Então são números, quanto menos pessoas em acompanhamento, mais melhor, maior dificuldade do vírus se propagar. Pois é. E aí a gente chega ao dado da semana, que é o número de mortes. Pode passar para a próxima tela, que aí essa é a análise de números. Chegamos no sábado 40 e ontem, infelizmente, como os dados são fechados no sábado, né? No domingo, isso. Ontem, nós tivemos o registro de mais um óbito. Mais um óbito. Então, olha só. Olha como essa curva, ela subiu de uma vez. Ela vinha subindo gradativo, um degrauzinho, né? Pelo menos um certo controle. E a gente ressaltava muito que um dos fatores positivos que nós tínhamos é o pouco número de mortes. E você, numa semana, ter... eu quero aqui só um parênteses e estender os meus sentimentos a todas as famílias que perderam seus entes essa semana, mas é um número bastante alarmante. Nós temos aí situações como, por exemplo, Cuiabá teve 59 mortes e a justiça mandou entrar em lockdown. E você veja o tamanho de Cuiabá que é, e lá já acendeu uma luz de preocupação. E você veja o tamanho do nosso município. São 10 mortes, são 10 pessoas dentro de uma semana que acabaram falecendo. E isso elevou a taxa de mortalidade de 3,20 para 3,75, quase 4%, praticamente 4% de mortes. Ou seja, a gente aumentou quase um ponto percentual na média de mortes essa semana. E foi uma semana muito triste. Foi uma semana assim que eu posso dizer, assim, de forma muito particular, a gente desanima quando vê uma situação que o nosso município passou durante essa semana. É uma situação assim muito triste mesmo, é aquele sentimento de impotência, né, de que a gente está, assim, parece que a sensação de que a gente, como se a gente estivesse perdendo realmente a guerra para a doença, e pessoas queridas, Hugo, que a gente sabe, não, está internada, não está entubada, não está na UTI, não está nisso, já foi internado, não está, sabe, aquela rotina de pessoas queridas, e aí a gente vê as pessoas que já morreram e que chegam no hospital e se internam, quando você vê que um ente querido seu, não, está internado, está entubado, você já fica com aquela sensação, meu Deus, será que essa pessoa consegue se recuperar? E aquele baque que a gente tem das notícias também, isso é muito dolorido. E essa história que você falou também, de não poder velar
não poder enterrar da forma adequada, não poder se despedir, não poder dar o último adeus. É muito dolorido tudo isso, gente, é muito dolorido. E é isso, essa cena que a gente não quer que se repita, e que essa linha vermelha ela não suba mais, que ela pare aí mesmo onde ela está, e que essas mortes elas cessem o quanto antes. Mas vamos mostrar os próximos dados, por favor. E a gente tem a comparação dos registros, né, Hugo? Olha, foram 136 casos contra 149 da semana passada. Isso é o que eu digo, não é que dá uma luz ao fim do túnel, que seja, vamos lutar por isso, né? Vamos lutar para... Saiu de 149, vamos para 136 essa semana, vamos para 100 a próxima. É assim que a gente controla a doença. Não é amanhã, não vai acabar os casos, não. Eles vão diminuindo gradativamente. E a gente tem aí um bom número de altas. Veja que equilibrou a semana, né? Foram 136 casos e 133 altas. E, infelizmente, um percentual de 33% a mais de óbitos, que deram 10 óbitos durante essa semana. Pois é. São 33%, né, o aumento do número de óbitos. É muita coisa, minha gente. Um índice bastante elevado. E assim, os números, infelizmente, como na semana passada eu falei, eu disse, nós previmos 15 óbitos nas próximas semanas, porque a taxa de mortalidade ela é mundial. A taxa de mortalidade ela é mundial, entre 3% e 4% de pessoas vêm a óbito, infelizmente. Se nós tivermos 500 casos, aplicando a taxa que é mundial, que não tem como a gente fugir, são 15 óbitos. Desses 15, 11 já foram. E a gente queria estar errado. A gente queria que a matemática errasse, a gente queria que essas previsões pequenas que nós fizemos de forma tímida também, porque a gente não trabalha com maiores previsões, estivessem erradas. A gente quer que essa curva, como no outro programa eu disse, que a gente não tenha mais que falar de Covid, mas a cada dia se faz mais necessário falar para que as pessoas entendam que a situação é séria. Muito sério mesmo. Eu estava lembrando disso, dessa história dos 15 óbitos, o Hugo, e lembrando justamente de que, infelizmente, nós estamos quase chegando nessa marca, né? E a matemática só confirma aquilo que os números estão mostrando. Infelizmente, a gente... porque assim, quando a gente faz previsão, a gente assusta, né? No programa passado, quando a gente falou em 15 óbitos, as pessoas se assustaram um pouco e tudo ao conversar com a gente, mas as previsões, os modelos estão aí, o mundo inteiro está passando por isso e os estudos comprovam cada vez mais como é que elas se comportam, e se bem que, como tudo é novo, por isso que a gente está trabalhando semana a semana, porque o comportamento é diferente, está mudando muito. Está difícil até para encontrar uma vacina, porque estão estudando aí situações que pessoas que tiveram Covid e pegaram novamente. Então, essa imunidade, ela dura o quê? Dura 4 meses, 5 meses, 6 meses. Então, é um problema muito novo que eu acredito que a gente vai ter que conviver, encontrar meios para conviver com ele durante muito tempo, porque daqui que nós realmente a gente ache uma vacina eficaz, um tratamento eficaz, eu acredito que demorará um pouco. Vamos continuar mostrando mais telas. A gente tem mais dados para mostrar e o Hugo analisar aqui para a gente, na Sertão TV, também através da Rádio Canudos e das redes sociais. E, volta um pouquinho, por favor. Volta um pouquinho. Aí. A distribuição dos casos confirmados aqui em Xaramubim, Hugo. Pois é, então a gente está vendo aí que a gente tem... porque nessa tela aí o computador ele arredonda, 4% de óbito, né, que nós temos aí dos 1.000 casos. 59% ela teve alta clínica e ainda temos 37% de pessoas em acompanhamento, que corresponde a mais ou menos 400 pessoas até sábado. São 400 pessoas infectadas com vírus que estão em acompanhamento domiciliar e um pouco disso em hospitais. Próxima tela para a gente analisar. Aí a gente tem análise do mês, né? No mês são 524 casos. São 190% de aumento. Ainda são números assim extremamente altos, né? Quando a gente pega aí
um mês todo, mas são 500 pessoas a mais. Quer dizer, se a gente tem controlado lá no início, na fase de transição, a gente estava praticamente 100 pessoas infectadas, não teria quase ninguém. Essa quantidade de pessoas infectadas foi justamente quando começou a transição para cá, porque da transição para trás, todas essas pessoas já estão em alta clínica. Então, essa falta de cuidado que a gente teve ao voltar, e que não só aqui em Xeramobim, a gente está vendo no Brasil, não sei se você viu ontem, em algumas reportagens, gente tomando banhos em açudes, em rios, sem nenhum pingo de, digamos assim, segurança para ninguém. E eu, sinceramente, eu não sei o que dizer mais às pessoas para elas acreditarem que o problema é um problema real e que as coisas realmente estão acontecendo dessa forma no nosso país. É muito difícil, é um momento realmente muito difícil, e consciência parece que não foi feito para todo mundo não, viu, Hugo? Próximo slide mostra antes e depois da flexibilização. Olha aí. Pois é. Olha só a situação, né? A diferença. Em 90 dias, 460 casos. Em 30 e poucos dias, 35, se eu não me engano, 614 casos. Quer dizer, se a gente tem voltado de uma forma responsável, de uma forma segura, todo mundo usando máscara, cada um cuidando do seu comércio, cada um cuidando, dá para voltar. É possível. A rádio não está funcionando. Todo o protocolo, um dia desse eu vi você passando uma reportagem, todo o protocolo que entra, que sai, higienização de tudo. A gente só tem que fazer isso. Então a gente volta para as nossas atividades econômicas, a gente volta para as nossas a ativação da economia, que a gente está precisando, já são mais de 4 meses nessa situação. Mas se a gente voltar do jeito que voltou, tá aí. O retrato é esse aí. É o resumo que a gente falou na tela passada. O retrato é esse aí. Tem muito mais casos. É como pegar seus 90 dias de cuidado e tá no lixo. Exatamente, exatamente. É como se aquele tempo todo que a gente ficou em casa com o comércio fechado, com tudo parado, não valesse nada. Porque a gente extrapolou todo o limite do necessário da fase de transição para cá. Vamos mostrar a próxima tela, por favor? E aí a gente chega ao X da questão, Hugo. Os testes. Pois é. Essa semana esse índice diminuiu, foram feitos 218 testes. A gente percebe o esforço do município com o anúncio desses testes que vão chegar, né, Lustênio? E que semana a semana estava sendo feito 150, subiu para 200 e pouco, né? E está se mantendo pelo menos 200 e poucos testes por semana. Com esses novos testes que vão chegar, a gente espera que aumente a testagem. A gente vê reportagens gigantes que a testagem é uma saída para o controle, porque na hora que você testa mais, consegue isolar quem está doente, porque aí você não bota no meio da rua quem está doente, quem está infectado, você consegue testar, separa quem está doente para poder controlar ali a situação. E aí essa semana a gente teve 63%, que foram 133 casos positivos, 35% deu negativo e 2% estão esperando. E a gente espera que a testagem aumente cada vez mais, porque isso vai dar mais subsídio para as autoridades de saúde tomarem suas decisões e vai dar uma melhor análise, entender melhor como a doença se manifesta aqui no nosso município. Eu também estou vendo aqui a matéria no Xeramobim agora da reunião do comitê. Daqui a pouco eu vou mostrar imagens acerca dessa reunião que aconteceu há pouco aqui em Xeramobim. Vale ressaltar também a importância dessa sua participação, desse tema levantado toda segunda-feira, das nossas cobranças feitas nos últimos programas, nos últimos meses, nos últimos dias, acerca de que o município pudesse aumentar a sua capacidade de testes. Essa pressão feita também pela sociedade civil, pela imprensa e por todos os setores foi importante também para que o município fizesse esse esforço de anunciar aí a compra desses, segundo anunciado pela Prefeitura, 5.000 testes. Esperamos aí que isso chegue logo para que possa ajudar a gente entender esse mapeamento de como é que tem avançado a doença aqui no município. Vamos para a próxima tela, por gentileza. E a gente tem um avanço dia por dia. Essa semana foi pico e registro de recordes, né? Isso. A gente começou a semana muito, muito ruim, mas ela não foi, pelo menos nós não chegamos
aos 149 casos. É isso que eu disse. A luz do fim do túnel foi que você tem ali pelo menos 3 dias do meio da semana para frente que deu uma diminuída e aí conseguiu equilibrar a curva. Mas se tem iniciado, porque você iniciou a semana com 27 casos e depois com 35, que assustou todo mundo, porque superou a marca do que a gente vinha, que era 32, né? Então foi um recorde diário, e eu acho que a partir dali, quando a gente bateu os 35 casos e quando a gente teve 4 óbitos no dia, e aí fechou praticamente, já na terça-feira nós já tínhamos 7 óbitos, acendeu uma luz para todo mundo. Acendeu assim uma luz para toda a sociedade, para as autoridades, para todo mundo. Opa, a gente está fazendo alguma coisa que o caminho não está certo. Então, passou-se as pessoas em si, infelizmente, tem que acontecer uma tragédia para as pessoas, para a população como um todo, cair na real, né? Porque foi uma semana realmente difícil. E a partir daí, houve um controle maior, né, que a gente vai sentir o efeito não agora, não nessa semana, mas nessas semanas seguintes. Por isso, a gente espera que as semanas seguintes a gente diminua o caso, porque na hora que sai a notícia dessa, a pessoa que está em casa, ela diz, poxa, eu não posso, olha o que está acontecendo. E isso mexeu com todo mundo, mexeu com toda a população. Bateu o pico de casos no dia, e no mesmo dia vem a notícia de 4 óbitos. Então essa terça-feira aí foi uma terça-feira pesada para a nossa cidade, mas infelizmente às vezes as pessoas só buscam uma solução na dor. Precisou acontecer isso para ter uma nova consciência. Tanto que, quando os órgãos públicos resolveram fechar o comércio às 14 horas, houve uma aceitação geral. Não houve tanta reclamação, houve uma aceitação porque viu-se que estava descontrolada a situação. Né? Então eu vejo isso, uma consciência popular. Infelizmente, por uma dor tão grande. E que a gente não tem que passar por mais coisas como essa para poder a gente ter essa consciência. Que vidas não sejam perdidas para que a gente possa ter, poxa, será possível que vai precisar morrer mais gente para a gente ter a consciência de que a gente precisa ficar em casa e se aquietar para ver se essa doença não se manifesta ainda mais? É impressionante. Hugo, eu vou fazer uma pausa rápida no intervalo. Na volta do intervalo a gente continua trazendo os dados, analisando, e ainda depois, aqui da análise dos dados, eu trago a matéria, um resumo do que ficou decidido nessa reunião do Comitê de Gerenciamento da Crise do Coronavírus aqui no município. Essa reunião terminou há poucos instantes, a nossa equipe conferiu de perto e eu mostro os detalhes do o que foi que deu de resultado depois dessa reunião, depois do nosso intervalo. Rapidinho, volto já. Nós estamos de volta ao vivo pelo canal 180 da BrisaNet. Você que nos acompanha nos estados do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e também de Pernambuco, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela companhia. Anuncio para você que está nos assistindo pela fibra da BrisaNet que em breve a Sertão TV vai estar com seu sinal disponível na capital cearense, Fortaleza. Mas por que eles têm? Como é que isso vai ser possível? Porque a BrisaNet está ampliando a sua gama de serviços aqui no estado do Ceará e em breve vai chegar à capital cearense e nós teremos o canal 180 local, dentro de Fortaleza. Você comprando a assinatura, fazendo a assinatura da BrisaNet, você vai poder assistir a gente, conteúdo daqui, lá na capital cearense. É isso mesmo, é a Sertão TV indo mais longe, alcançando novas regiões e novos centros urbanos aqui da região Nordeste. Estamos de volta também através das redes sociais, você nos acompanha através do Facebook e também das nossas plataformas digitais, sejam todos muito bem-vindos. A Rádio Canudos já está de volta conosco, minha equipe. Rádio Canudos de volta com a gente. Rádio Canudos de volta conosco, bom dia para você que está nos acompanhando. Agora boa tarde, né, para você que está acompanhando a gente pela Rádio Canudos. Estamos conversando com o nosso colunista Hugo Lemos e analisando os dados da Covid-19 aqui no município de Quixeramobim. A gente volta a dividir tela com o meu amigo Hugo e vamos continuar trazendo detalhes dos números aqui em Quixeramobim. Hugo, estamos de volta e agora nós vamos trazer mais uma tela. Coloca para a gente aí, por favor, minha equipe, na tela da Sertão TV, mais uma informação para a gente analisar. Essa foi a informação aí, dos casos
dia a dia, e agora nós vamos para a semana. Pode passar, por favor? Nós tivemos 136 casos. Foi a segunda semana com maior número de casos registrados. Isso. Agora, mas é esse caminho que a gente quer. Né? Esse é o caminho que a gente quer, é a segunda semana, mas pelo menos, porque isso mostra lá. Lembra o RT que a gente falava, né, que a taxa de transmissão, que até a última tela toda que eu falo. Quando você tem menos casos na semana seguinte que você teve, como é o caso agora, a gente teve 149, caiu para 136, isso ajuda no RT e faz ele diminuir. E aí se a gente, a gente conseguir manter isso, essa semana vai para, digamos, 110, a outra semana 100, a outra 80, a outra 90, e aí a gente consegue, né, manter, aí consegue achatar a curva, e o que a gente quer, diminuí-la, né, a gente vai estar lá embaixo. Como já está acontecendo em alguns estados, como por exemplo, lá no Amazonas, em Manaus, já conseguiu isso, né, como a nossa Fortaleza, nossa querida capital Fortaleza, já conseguiu isso aí. É isso que nós temos que conseguir. Então isso é uma luz, essa luz que eu venho falando, né? Então diminuiu, pelo menos não aumentou, porque se a gente tem que continuar com a mesma taxa de transmissão, a gente estaria hoje com 170, 180 casos, que é o que ninguém queria. Então não é o ideal ainda, mas é o caminho, é apontar a flecha para o caminho. Agora a gente tem que caminhar nessa vertente e não fazer o que a gente fez que aconteceu com os óbitos, que estavam numa decrescente e de uma hora para outra deu um salto absurdo. Não é o ideal, mas pelo menos é uma luz de que se a gente continuar nessa decrescente, pode a situação melhorar. Mas, claro, isso vai depender, claro, de todos nós, da ação de cada um. Vamos para a próxima tela, por favor. A média móvel dos casos confirmados. Aí você analisa a média desses casos, né, Hugo, por semana? E a média por semana, para que a gente tenha uma ideia, né? Porque como a gente vem falando e explicando, e está muito hoje também os especialistas estão usando, porque é como se assim, de 15 dias para trás, há 15 dias atrás para trás, a epidemia era outra. Ela vai se comportando diferente a cada ciclo, digamos assim. E aí, na semana passada, que foi a pior semana em número de casos, a gente teve a média de casos por dia era 21, e ela caiu para 19 essa semana. Então, 136 casos, deu uma média de 19 casos por dia. E o que a gente quer? Diminuir essa média. Então, são essas médias que a gente precisa diminuir. E aí, ela diminuindo, a gente vai controlando a doença. O ponto certo é esse. A gente não vai se livrar da Covid tão cedo. A gente não vai arranjar uma cura para a Covid, não é agora. Que a gente tem que ter o quê? Controle para poder conviver com ela. É isso que a gente precisa. E é esse controle que a gente tem que baixar essa média e baixando, para que a gente possa lá na frente ter um controle e aí possa avançar para a fase 2, avançar para a fase 3, a fase 4 e a retomada das nossas vidas. É isso aí. É o que a gente quer, é o que a gente espera. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí a gente tem o número de óbitos por semana, aí é fora de sério esse gráfico, né, Hugo? Coisa que a gente vem comemorando, né, porque ele vinha uma decrescente, porque, veja bem, não adianta a gente caminhar para a decrescente e liberar uma vez. A gente tem que caminhar para a decrescente e manter o controle. As pessoas têm que entender que nós estamos voltando à atividade econômica, mas nós estamos voltando à atividade econômica com isolamento social. Nós estamos voltando para quê? Porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa caminhar, esse país precisa andar, nosso município precisa andar, nós precisamos voltar à atividade econômica, mas estamos voltando à atividade econômica com isolamento. Se eu volto, os números melhoram, como a gente estava, né? Os números ainda altos, mas a gente até enfatizava em programas passados que o número de óbitos caía, a gente vê a decrescente no número de óbitos. Mas se a gente vacilar, ele volta tudo. E a gente vai ficar no efeito sanfona. Fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. E que não é bom para ninguém. Esse número chega a assustar, né? É o dobro da semana 10, né? Que foram 5 óbitos, nós temos 10. Na 15, né? É muita coisa. Se você pegar a semana 11 com a 12, 5, são 10 é o número total das últimas 4 semanas. É verdade. É o número de óbitos de um mês, né? É o número de um mês.
A gente teve, todos uma semana. É preocupante, gente. Pelo amor de Deus. Um número desse chega e assusta. Próxima tela, por favor. Ocupação dos leitos, Hospital Regional do Sertão Central. Essa ocupação, eu tive conversando com a diretoria do hospital, ele vai sofrer uma alteração, ainda não sofreu no IntegraSUS, eu volto a dizer que as informações que nós colocamos aqui é do IntegraSUS, mas conversamos com a diretoria do hospital e há uma sinalização da alteração, porque estão vindo essas unidades novas do governo do Estado, e vai ter um redimensionamento. Mas hoje a situação nós temos aí 24 enfermarias ocupadas e temos 37 UTIs. Que essa ocupação da UTI tem diminuído, né? E isso é um bom sinal para a gente se manter na fase 1, entenda-se. E é uma opinião, a gente se mantém ainda na fase 1 por conta da ocupação hospitalar, porque os outros índices não foram bons durante a semana. Exatamente. Essa taxa da ocupação hospitalar é importante porque é a capacidade que o sistema de saúde tem de atender as pessoas que estão aí, portanto, acometidas com o vírus. Próxima tela, por favor. Aí a gente tem o Pontes Neto. O Pontes Neto só tem enfermaria, né, Hugo? Só tem enfermaria, né? Eles têm os respiradores lá que ajudam, né? Contribuem. E tem uma só enfermaria ocupada. Também é um bom sinal. E por isso a gente se mantém na fase 1. Próxima tela, por favor. E aí, para a gente finalizar, é a taxa de transmissão de 1,07. Que ainda não é o ideal. Né? O ideal é abaixo de 1. Então a gente precisa, ela era 1,1, deu uma quedinha por conta desse 136 que diminuiu, mas ainda precisa diminuir bastante para a gente chegar às novas fases da liberação da economia e a gente poder ir retomando as coisas, as nossas atividades. Essa taxa de 1,07, isso quer dizer que eu tenho quanto? Uma pessoa pode infectar quantas pessoas? Vamos pegar aí 100, né? Para não ter 100 pessoas infectam 107. 100 pessoas infectam 107. Minha gente. É um número que... 100 pessoas... É por isso que aumenta, tá entendendo? Por isso que ele aumenta. Ou seja, a gente ainda está em crescimento. Se essa taxa cai abaixo de 1, aí 100, vamos supor, 0,9. 100 pessoas vão contaminar 90. Aí começa a cair. Por isso que a taxa de transmissão ela tem que sair do 1 e ir para 0, alguma coisa. Praticamente falando, essa taxa em 1,07... Se eu tenho quantas pessoas doentes hoje em tratamento aqui no município? 300? Não, 400. Vamos pegar no número de sábado, 400, que é fechado. Pronto. Né? E aí? Serão 428 contaminados. Meu irmão, é sério, é um negócio sério. Hugo Lemos, muito obrigado pela sua participação. Segunda-feira você volta e aí vamos acompanhar essa semana, que seja uma semana boa. E vamos saber notícia agora do comitê, quais são as medidas que eles vão tomar para a gente, essa semana, ver se consegue reduzir o número de infecção e também, consequentemente, o número de óbitos e aumenta aí o número de altas, né? Pois eu quero que o pessoal me dê menos trabalho, eu contar menos, eu queria contar menos. Vamos nos ajudar, gente. A gente precisa voltar para os nossos empregos, a gente precisa voltar à nossa atividade, as escolas que estão enfrentando uma situação diferente, tá? Os professores aqui, só o parênteses, Alexandre, parabenizar todos os professores pelo esforço, que não estão deixando a peteca da educação cair, estão ali lutando, se reinventando a cada dia. Nós precisamos retomar as nossas amizades, a convivência, que as amizades continuam, mas se a gente continuar agindo com fantasia, isso vai ficar cada dia mais distante. Vamos voltar. Falta ontem, juro para você, eu me levantei, tomei um banho, ajudei a terminar de arrumar a casa, lá em casa fiz tudo, aí deu a hora do almoço e disse, ou vontade de comer um peixe na Ponte Quebrada, mas não posso. Mas não pode. E o que a gente deseja é isso, né? E é possível, quer dizer às pessoas que é possível, com segurança é possível. Agora, solto uma bagaceira do jeito que as coisas estão, o termo é esse, não encontra o outro,
vai ficar difícil. Hugo, um abraço, até a próxima semana. Valeu, Listênio, até a próxima e bons números nas próximas semanas, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom, nós conversamos com o Hugo Lemos, é o nosso colunista, e toda segunda-feira analisando os números da Covid-19 aqui no município de Quixeramobim. Nós vamos